Deu uma pausa, né? Então nós precisamos entender que na nova aliança, no novo pacto, tudo se concentra em Cristo. Se concentrando em Cristo, eu estando nele, eu não preciso me deter às práticas antigas. E, por sua vez, eu preciso entender que, estando em Cristo, eu assumo um papel de sacerdote. Sacerdote no sentido de agora não depender de um sorteio para poder me apresentar. Eu mesmo posso me apresentar diretamente a Ele. Eu não preciso de mediadores, porque o meu mediador é Cristo, e entre eu e Ele só tem eu. Não tem ninguém entre nós dois. Aí alguém pode dizer assim, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita em mim. Ele mora em mim, ele não está no meio, ele está comigo. Então ele não é o mediador. O mediador entre Deus e os homens é Jesus. E entre Jesus e nós, tem ninguém. É nós mesmos, acesso livre. Por isso que o véu se rasgou. Para dizer, agora o acesso está livre para chegar aqui. Você passa daqui, passa por aqui e chega aqui. Santo dos Santos, acesso direto, sem pegar senha. Tem nem senha, né? Coisa boa, né? Que maravilha. E alguns vão dizer que de madrugada ainda é mais rápido ainda. De madrugada a fila é menor, né? Que tem pouca gente pedindo. Mas e o pessoal do Japão, né? De madrugada aqui para nós, lá tá de dia. Eles estão demandando também, né? Então, assim, brincadeira, né? Se considerar meio a meio, tipo assim, pessoal que mora aqui é pequeníssima. Não, mas eu tô falando, eu tô dizendo assim, no sentido de a gente pegar o globo e dividir ele aqui ao meio, aí pegar aqui quando é de dia, aqui é noite, né? Aí, se alguém falar de madrugada é menor. Mas, se for olhar, qualquer hora vai estar na mesma proporção, porque se aqui é noite, aí vão dizer que aqui está de madrugada, mas esse lado está de dia, esse lado aqui estão buscando. E quando esse lado for de noite, esse aqui está de dia. Então vai dar no mesmo. Não vai ter momento... Né? Dá no mesmo, tá? Deus não é o mesmo? O pessoal está demandando ele, está demandando aqui. Enquanto um estão dormindo, o outro lado está acordado e tal, clamando. Aí quando esse aqui for dormir, esse aqui está acordado, aí vai estar clamando. Então, o que faz a fila menor é o seu caráter, é a sua motivação. Porque é você que toca a Deus. Sabe onde é que a gente tira uma ideia muito boa para a questão dessa de fila menor? É aquela situação da mulher que não foi digna nem de ter mencionado o seu nome. A mulher do fluxo de sangue. Ela foi no momento em que estava uma multidão, cercando Jesus, apertando ele, empurrando para lá para cá, e ela se esticou e tocou nem nele, tocou na orla do vestido dele. Exato, né? Está humanizando Deus, né? Não, não. Um por um, exato, um por um. Não é um por um, né? Exato. Né? Então, humanizando Deus. Não tem isso. De todos. Ele sabe até antes da gente clamar. Ou seja, antes da gente entrar na fila, que não existe, ele já sabe. Né? Antes de nascer, ele que projetou. Então, assim, trouxe essas figuras de linguagem para a gente compreender melhor, né? Aí, aqui no capítulo 9, ele vai dizer assim que versículo 18. No versículo 17, diz assim. Eu estou só voltando. É porque era necessário falar tudo isso aqui, meu Deus do céu.
Ó, versículo 16, capítulo 9, versículo 16, diz, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou seja, se tem um testamento, é necessário quando o testador morre. Um testamento, o testador faz em vida, mas aquele testamento só vai ter efeito, validade, quando o testador morrer. Ou seja, com a morte, com o derramamento de sangue, é que começa a valer. Então ele está dizendo o quê? Que o primeiro pacto, ele tinha validade. Tinha. Porém, só até o primeiro pacto ser estabelecido, que foi com Cristo. E Cristo estabeleceu o segundo, mas ele estava apenas escrevendo o Novo Testamento, vivendo ali o Novo Testamento, mas ainda não estava na sua, digamos, validade plena. Por que não estava na validade plena? Porque ele ainda não tinha morrido. Mas quando ele morreu, aí passa a valer o testamento. Aí o que ele falou, o que ele pregou, o que ele ensinou, começa a valer. E o antigo sai. Por que sai? Não é que sai que eu vou descartar, não é isso não. Sai que eu digo a sua eficácia plena. A sua eficácia plena, ela deixa de ser eficaz. Por quê? Porque a eficácia dela transmite para o novo. Que Jesus, ele não é a plenitude do antigo. Se ele é a plenitude é aquilo que é pleno. Não tem margem ou brechas ou pontos abertos. Não tem, ele é pleno, total. Então, se ele é o pleno no segundo, o primeiro já não é. E ele só passou a valer depois da morte de Jesus. Só que Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vai ratificar o que ele deixou. Entendeu? Exato. Né? Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, aí ele ratifica quem? O sentido da aplicabilidade do que ele pregou. O que ele pregou agora faz sentido. Agora sim. Entendeu? Se ele apenas tivesse morrido e pronto, não ia fazer sentido. Os herdeiros. Exato. Aí ele ressuscita, aí ele amplia, pega para os futuros. Até quem ainda nem nasceu, entra no Novo Testamento, entra na herança. Quando nascer, obviamente, né? Também, né? Demais, né? Por isso que Cristo, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Né? Por que era em vão? Porque o testamento, ele pertence ao testador. E o testador, quando morre, ele deixa o que ficou para trás. E para frente? Não, é quem esteve até aqui. Não tem como ele prescrever quem vai para frente. É daqui para trás. O que eu tenho vai para fulano, vai para Beltrano, vai para ciclano, vai para esse, vai para aquele. Alguns testamentos, hoje falando do nosso Código Civil, alguns testamentos eles prevêem um futuro. Prevê como? Condicional. Qual é o condicional? É aquele que, por exemplo, o exemplo que se usa, inclusive até nas faculdades. Um pai, ele tem um patrimônio. Sei lá, ele tem uma conta bancária secreta. Nessa conta bancária secreta, ele tem lá 100 mil reais. Por exemplo aqui. Aí, ele tem casas, carro e tudo, mas ele tem uma conta secreta com 100 mil. Ninguém sabe. Aí ele deixa lá no testamento. Tal. Minha casa vai para fulano, o carro vai para Beltrano, tal. E o dinheiro que eu tenho nessa conta secreta aqui vai para fulano de tal, se ou quando é a condição. Fizer isso. Quando ele se formar, quando ele casar, quando ele concluir o seu curso de medicina, alguma coisa assim. É o condicional, é para o futuro. Se ele se formar ou quando ele casar, ele recebe. Se ele não fizer, não recebe. É interessante que no caso é alguém que tem que estar usando, né? É o Estado fica. Porque ele fica registrado no cartório, tabelião. Aí, perceba agora isso no âmbito espiritual. Aconteceu ou não com a gente? Aconteceu. E foi ratificado com o quê? Com a ressurreição. Aconteceu como? Cristo deixou. Se a condição lá em Romanos
10, 9, né? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. O versículo 9 vai dizer assim: se, olha a condição, com tua boca me confessares, e em teu coração, aliás, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será, futuro, salvo. Tá vendo? Legal, né? Isso é o 9, versículo 9. Ao 10 ele vai dizer assim, que é, visto que, ele vai explicar, visto que, com a boca, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Condição. Isso tem no nosso Código Civil, testamento, o futuro. E Cristo fez isso. Ele morreu, testou, mas ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele ratifica o que ele deixou e ainda serve para o passado, presente e futuro. Outra analogia que se dá a questão de que ele faria. As promessas, né? Se ele não ressuscitasse, então a fé não seria assim. Morria ali no testamento, dali para trás, assim, acabou-se. Igual Gamaliel falou, né? Gamaliel disse: se esse negócio for dos homens, vai acabar. Entendeu? Vocês não vão conseguir. Agora, se for de Deus, vocês vão se achar lutando contra Deus. E aí, meu amigo, já sabe. Morreu pedindo, né? Aurélio, né? Marco Aurélio, meu amigo, foi muito forte assim o período dele, né? Muito temido. Mas morreu, acabou-se. Os faraós, cadê ele? Morreu tudo. Né? Os Herodes, pensavam que eram eternos, acabou-se. Mas Cristo permanece. Glória a Deus. Aí ele traz aqui ele menciona no versículo 15, que eu ia mencionar também isso aqui, ele classifica aqui as pessoas que acreditavam na época, os que aceitaram a Jesus na época. Ele classifica, como era, dá até uma enquete, né? Ou um quiz, como eram chamados os irmãos da primeira igreja. Como eram classificados os irmãos da primeira igreja. Aí aqui no versículo 15, ele vai dizer que eram os chamados. Os chamados. Era a classificação dos irmãos da primeira igreja, né? Os chamados. Aí depois que foram chamados de cristãos, né? Lá com Paulo. Né? Com Paulo, exato. Aí eles são chamados pela primeira vez de cristãos, né? Legal. Aí aqui, ele vai fazer essa transitoriedade, que é do testamento, da morte e tal. Aí bem aqui no versículo 29, ele diz assim, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E em derramamento de sangue não há remissão. Aliás, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Aí ele vai repetir, né, o que ele estava falando lá. Mas a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aí aqui no versículo 26, ele diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos.
aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele vai vir ou não vai vir? Estamos aguardando ou não? Né? Aí entra no capítulo 10, que ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, a lei não consegue. A lei não pode aperfeiçoar. A lei, como a gente falou na aula passada, a lei ela apenas aponta para onde é, e ela apenas identifica o erro, o pecado. Ela somente diz assim: isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, não faça, não faça. Mas Cristo a gente vê a remissão, né? É em Cristo. Lembra do carcereiro? Ele estava, mediante a lei, ele estava à beira da morte. Ele era responsável pelos prisioneiros e se fugisse alguém, ele pagava com a própria vida. Então ele estava à beira da morte. E aí, para ele não morrer pelo sentenciado, ele mesmo tirar a própria vida. E aí Paulo disse: não faça isso porque estamos todos aqui. E ele, o que deve fazer para ser salvo? Né? Aí, ali foi uma oportunidade, né? Assim, porque ele estava desesperado, que ele ia tirar a própria vida. O que deve fazer para ser salvo? Aí Paulo aproveita e diz que crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Estava errado não, né? Porque é crendo em Jesus de fato, servindo a Ele, que você alcança a salvação. Aí ele menciona aqui, né? Que pela lei, o carcereiro ia morrer. A lei, ela não tem esse condão de salvar, não tem. Ela tem um condão de apontar, de mostrar o pecado, tá errado. Mas Cristo tem um condão de salvar. E aí Paulo faz isso, ele crê no Senhor Jesus. Ele, perante a lei ele ia morrer, mas com Jesus era, né? Será salvo tu e a tua casa. A ordenança. É parecido com aquele de Acã. Acã, né? Que ele escondeu a capa babilônica, os ciclos de prata e tal, e a condenação para a morte não é ele somente, né? É ele e a família. Bem triste, né? Mas isso aí mostra o quê? É só um símbolo, mostrando como é no mundo espiritual. Nós que eu falo assim, a pessoa que aceita Jesus, imagina um lar, uma família que tem 3 pessoas. Aí nessas 3, só uma aceita Jesus. Quem dessas 3, e as outras 2 não, quem dessas 3 vai ser o sacerdote, o responsável espiritualmente daquela família? O que aceitou a Jesus. É o responsável por aquela família. Então, se é o responsável, o que acontecer com ele, reflete nos outros. Ele não é responsável, não, o que representa. É igual o embaixador, igual um presidente da república. Ele não representa toda uma nação. Ele não é a nação, mas ele representa. O que ele fizer, reflete. O que ele falar, reflete. Não é não? Lembrou do negócio aí, né? Bom, deixa esses negócios aí, Bê. Vamos? E Bianca, acende lá, por favor. Eu acho que não sei se é o 7. Dá uma olhadinha lá, por gentileza. Só essa daqui, ó. Aí, no capítulo 10, ele vai apresentar Cristo já sendo essa pessoa a qual nós conseguimos ser salvos e nos dando a responsabilidade de sacerdote. Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, pelo corpo de Jesus, feito uma vez, nos alcançou. Aí ele diz, versículo 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este quem?
Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então, nele a gente consegue. Aí, ele faz o fechamento entrando no capítulo 11, mostrando aqueles que seguiram, crendo, mesmo que fosse apenas nas sombras, nos sinais, nos rituais, mas obedecendo. E aí ele vai trazer no capítulo 11, dizendo assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, quer falar? Ele diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Da fé. Para a preservação da alma. Aí ele vai explicar o que é a fé. Isso. Inclusive, muito obrigado por ter ressaltado aí. Inclusive, no versículo 38, o versículo 37 e 38, ele vai dizer assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Né? Aí ele já vai incrementando essa questão da fé. Porque ele não converteu, ele já tirou dos rituais, já tirou dali do materialismo, do visual, e trouxe para o espiritual, que é tudo em Cristo. Em Cristo eu já tenho o acesso, já tenho o sacrifício, já tenho o sacerdócio, já tenho tudo em Cristo, espiritual. Então isso é o quê? Pela fé. Aí ele já vai incrementar a fé, insere a fé no contexto, e da fé, aí ele vai dizer, vai explicar agora. No capítulo 11, ele já vai explicar. Ora, a fé, aí já vai no contexto da fé, né? O conceitual, exatamente. E aí o conceito de fé é o quê? Recite sem olhar para cá, para ver se você está recitando da forma correta. Eu estou falando isso porque eu vi recentemente na igreja, os irmãos recitando e estava trocado. Recita aí para ver se está certo. Vai. Espera. Vai. Que não se vê. E aí, quem mais? Primeira coisa, é o que se espera, é o que se vê. Espera, né? Né? Alguém recitou diferente? Tá certo? Ou foi diferente? Né? E a prova das que se não vê. É assim? E bom, vocês são alunos de teologia. Que na igreja, observa para ver. Fala trocado, fala trocado. E a certeza que se espera. O pessoal fala trocado. É comum, isso é normal. É igual o João 10:10, o pessoal fala trocado também. Muita gente fala trocado. João 10:10 é assim. A ordem dos fatores não altera o produto. O João 10:10, que diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Né? Aí o pessoal diz o quê? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Bota matar primeiro, não é matar primeiro, ele rouba. Entendeu? O ladrão vem senão para roubar, depois mata, e aí roubou, matou, destruiu. Destruir já é consequência, né? Entendeu? É nessa ordem. Roubar, matar, destruir. O pessoal fala muito matar, roubar, destruir. Mas enfim, vamos aqui. Aí nesse aqui ele vai dizer que ora a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então eu tenho fé, eu estou esperando. Esperando o quê? Lembra que ele falou aqui, porque o versículo 37 do 10? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Eu preciso o quê? Esperar. E para esperar eu preciso ter fé. E aí ele diz, ora, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam. E a prova, ou em algumas traduções, a certeza das que se não veem. Né? Não está vendo, mas eu tenho certeza.
plena convicção de que acontecerá, ou que está acontecendo, né? Um ou outro. Aí ele vai trazer aqui um leque, que é o que chamamos de a galeria dos heróis da fé, né? Por quê? Ele vai dizer, porque por ela quem? A fé. Os antigos alcançaram testemunho, né? Que testemunhos? Bom testemunho, aí, né? Então, os antigos alcançaram isso aí. Que testemunho é esse? O que é um testemunho? Lembra dos tipos de testemunha? Ocular, auditivo e visual. Entendeu? Testemunhou. É o que viu. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Não é assim que o pessoal fala? Eu vi, né? Eu ouvi, eu estava lá, não é assim? Pronto. Testemunha ocular, que viu. Testemunha audível, que ouviu, né? E aí, se você for analisar esses heróis da fé aqui, que a gente chama de heróis, né? Mas se eles fossem vivos, eles não iam aceitar isso, não. Né? Ele está chamando ele de herói. Ele, não, eu sou servo. Né? Sou servo. A gente é classificado como heróis. Aí esses aqui, eles testemunharam, experimentaram, passaram mesmo no crivo. E aí depois que ele narra todos esses aqui, são muitos. Aí ele vai dizer assim, no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Teu que tá o quê, o teu? Tá faltando? Ah, o teu tá dizendo o quê? Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Tá certo. Porque não creram. Não tenho creiro. Crendo nelas, né? Bota se alegraram, né? Aham. Crendo nelas. E abraçando-os. É. Os perigos das traduções, né? Então, meus amados, só pra gente... tem que crer. Tem que crer. Eles passaram por tudo isso aqui. Perceba que é enorme. Aí ele continua, ele não para aqui no 13, não. Ele continua, vai narrando, e ele vai dizer aqui, no versículo 36, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí ele entra aqui para o capítulo 12, que eu vejo muita gente se embaraçar, mas está escrito. Vai trabalhar, né? Deus abençoe, viu? Bom trabalho. Aí no capítulo 12, ele vai dizer assim, portanto, nós também. Perceba essa transição. Deixa eu só riscar aqui para os irmãos entenderem essa transição. Ele está falando aqui, vou botar aqui sim. Isso. Ele está falando aqui, ó. Capítulo 11 e o capítulo 12. No 11, ele está dizendo assim, eles. Quem são eles? Os do Antigo Testamento, né?
Certo? Aí ele vai dizer aqui, mas nós também. Quem são esses nós? Do novo. Esses do antigo são aqueles que é do primeiro pacto, né? Aí ele vai dizer, portanto, nós também, pois. Aí agora, quando ele vai falar nós, porém, pois, ele está dizendo assim, ó, tivemos todos esses testemunhos, esses legados, essas histórias, esses relatos, são verdadeiros, verídicos, tudo ok. E nós, aí vai dizer, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas. Quem são? É a perguntinha, né? Quem são essas testemunhas que ele se refere? Porque no capítulo 1 ele fala muito sobre testemunho. A diferença que mudou no final, testemunho para testemunho. Mas a ideia de testemunho já foi falada com nós. Que é a questão de um legado, uma coisa boa, não relacionada a pessoas que estão testemunhando algo, mas que elas deixaram. O legado delas, né? Aí vai passar com o tratamento. Também nós estamos rodeados de um grande número de testemunhos e também de situações semelhantes às do capítulo 11. Nós estamos vivendo. Entendi. Tá no rumo. Tá no sentido. Porque quando ele fala assim, estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas, é bem verdade que tanto ele está se referindo de tudo que aconteceu aqui atrás, tudo isso aqui serve de testemunha para nós. Nós estamos cercados porque, primeiro, lembrem do contexto cultural. Eles estavam inseridos num contexto judaico. No contexto judaico, eles traziam tudo isso aqui. Tudo. Tudo do Antigo Testamento era como se fosse claro para eles ali do dia a dia. A lei de Moisés, é Abraão. É como se eles vivenciassem os dias deles de novo. Então, ele estava ali sempre mencionando, sempre o Antigo Testamento inteiro. Então é tanto o testemunho e o legado dessas pessoas do Antigo Testamento, o Antigo Testamento em peso, todinho, todo esse pessoal que ele está falando aqui, né? E mais, que ele não menciona tudo. O peso deles todinho, tanto quanto os da atualidade. Os da atualidade, quem eram? O que eles já estavam vivenciando. Cristo foi os primeiros mártires, né? Estevão, as perseguições que tiveram, João Batista, a morte de João Batista. Então, assim, ele tanto esse quanto os daqui. E perceba que são exatamente, são legados de pessoas. Legados. Temos pessoas que viveram, foram experimentados. Tiago vai dizer que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então ele foi tentado ou não? Foi. Ele era um homem normal. Normal assim, né? Normal porque era um homem, ser humano. Mas temente a Deus, disposto a pagar o preço. Alguém tem um entendimento diferente, não? Ou já ouviu falar diferente? Muitos, né? Como era? Tu lembra de algum? Ah, sim, tem esse pensamento, né? Que diz que é o testemunho, o povo do mundo que está olhando para nós. Assim, o Antigo Testamento trazendo como o legado, né? Os apóstolos, os mártires. Isso, perfeito. Esses são os nossos testemunhos. Pronto, perfeito. Nenhum, né? Nenhum legado. Pronto. Esse é o termo. Não tem. Não tem nenhum. Entendeu? Aí, pulando aqui no capítulo 13, vem pro... deixa eu ver aqui, tinha um ponto aqui que eu iria falar. Capítulo... No capítulo 12,
capítulo 12 tem vários pontos, é porque eu estou tentando pegar só um, mas tem muita coisa que eu queria passar. Por exemplo, só para corroborar esse entendimento que é do Antigo Testamento, o legado deles, ele vai dizer no versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, quem foi esse que suportou a afronta dos pecadores contra si mesmo? Jesus. Então ele considera quem? Ó, tá vendo? Os de agora, os do passado e o de agora. Dá para entender isso, não? Dá? Tá claro, né? Isso? Tá? Amém mesmo? Bem clarinho? Glória a Deus. Aí no versículo 10, ele diz assim... o versículo 7, ele diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há a quem o Pai não corrija? O que é essa correção que ele está se tratando? Referindo-se a essa prova, a essa pressão da afronta contra o pecado, que os antigos eles tiveram, mas eles suportaram tudo pela fé. Nós também somos confrontados, tentados, e nós somos tentados, ainda é mais leve. Por quê? Para que a tentação maior de Jesus? Que a tentação era contra ele próprio, e nós não. A tentação é contra o pecado. Entendeu? Se a gente estiver familiarizado com o pecado, a gente vai estar mais propício à queda. Mas se a gente não tiver conversa com o pecado, não tem afronta. Que afronta tem se eu não tenho problema algum com o pecado? Se eu não tenho nada com ele, entendeu? Para mim ser mais claro com isso, por exemplo, uma pessoa que, ela antes de aceitar Jesus, ela era viciada no cigarro. E aí ela aceitou a Jesus. Se ela tiver, sei lá, deixa eu botar aqui, se alguém passar perto dela com uma latinha de cerveja, ela vai se sentir muito tentada? Não. Mas se alguém passar com cigarro, ela vai se sentir tentada. Entendeu? Por quê? Porque a inclinação dela está para ali. Mas se ela for liberta e não quiser conversa com o pecado mais, tá mais nem aí, passa na rua, sente a catinga de cigarro, às vezes quando está ansiosa, preocupada e bebe o café, lembra do cigarro. Se ela, nesses momentos, ela cortar esse elo, esse vínculo, cortar total, e ela tiver arraigada mesmo assim, abraçada com o Espírito Santo, envolvida com Deus, ela não está nem aí para isso. Alguém pode passar com cigarro na frente dela, pode sentir a catinga, tanto faz. Eu morri para isso aí acabou, não tenho mais. Aí é outra história. Aí eu pergunto, ela está sendo afrontada naquilo? Não. Por que não está? Porque é um pecado, e o pecado ele é externo. Lá em Gênesis 4:7, né? Gênesis 4:7, exatamente. Eu gosto muito desse texto. Gênesis 4:7, Deus vai falar para Caim, dizendo assim: se bem fizeres, não haverá nada contra ti, mas se mal fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Aí Deus deu uma dica para ele, assim, Deus deu algo que eu peguei para mim desde a vez que eu li esse texto, e eu já peguei e eu prego esse texto no evangelismo. Eu uso muito no evangelismo. Porque diz assim, ó: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele tu dominarás. Entendeu? Ou seja, o que Deus está dizendo? Deus nos deu a capacidade de dominar sobre o pecado. Ele deu a capacidade. Nós é que nós é que fazemos corpo mole. E aí a gente se rende, se entrega. Mas a luta vem, a tentação vem o desejo, vem. Porém, nós temos domínio sobre ele. Nós temos poder para dominar sobre ele. Deus nos deu. Todas as coisas. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não consumam. Isso. Mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além. Perfeito. Juntamente com a tentação que houverá livremente, para que vocês possam. Na corrigida diz:
também mandará o escape. Escapa. Escapa, né? Aí é o que? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Pronto, perfeito. Então, meus amados, perceba que existe essa afronta. Ele diz assim que se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivéssemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem a nós, e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se a gente se sujeita ao nosso Pai biológico, quanto mais ao nosso Pai celestial. Né? Aí, ele vai dizer aqui do Pai terrestre, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, o celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O Pai terrestre nos corrige para a gente, uma correção da forma que ele entende que é correto. Por exemplo, acontece muito na criação dos filhos, quando a gente vai se reúne a família, aí um diz assim, meu menino pode fazer isso, estou nem aí não, pode fazer. A outro diz, não, o meu não deixo não. Entendeu? Um diz, o meu não deixo não, porque é a criação dele. O outro diz, não, estou nem aí, ele pode ir. Se eu for prender o menino, se eu for limitar, entendeu? Criação. Cada um corrige do jeito que entende que é o correto. Mas Deus não, Deus corrige para santificação, para santidade. É diferente. Correção é diferente. Entende? Né? Aí não é uma coisa que um é de um jeito, outro é do outro jeito. Um pensa assim, outro pensa do outro jeito. Não, Deus é um só. A lei, ela não aperfeiçoa, mas o segundo pacto, ele aperfeiçoa, ele dá crescimento. Isso, o segundo pacto. Exatamente. A lei ela não consegue aperfeiçoar nem salvar. E aí, tinha muita coisa que eu ia falar aqui, mas vamos pular, é o jeito. Mediador, tal. O capítulo 13 agora. No capítulo 13, ele vai dentre muitas coisas que eu ia falar também, tinha esse ponto que eu havia destacado, que é ainda no capítulo 12, ele diz assim no versículo 27, 28 e 29, ele diz assim, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, né? As coisas móveis que ele vai mencionar, as coisas que se alteram, né? Que se alteram. Por exemplo, a lei dos homens se altera. Um dia uma coisa, outro dia outra. A legalidade que botou da antiguidade, dos rituais, enfim. Aí ele diz, mas esta para que as imóveis permaneçam. A lei de Deus é uma só, ela não se move. A regra dele é única, obediência à sua palavra, andar em santidade, seguir a paz com todos. É assim, não muda, não altera, não tem negociação, ela é imóvel. Aí ela permanece. Vê como a Bíblia vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, entendeu? Sem se cumprir. Então ela cumpre o seu efeito. Então ela é imovível, ela não se altera. Ela é permanente. E aí no versículo 28 ele diz, pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, servir a Deus agradavelmente, de forma agradável. Não é de forma pesada, não é de forma rigorosa, só
cobrando, 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 cobrando. Isso aí é da lei. A lei era assim, entendeu? Já com Cristo é diferente. Por amor e com amor. Né? Ele diz aqui, ó, agradavelmente, com reverência e piedade. Amor, temor, temor também? E temor. Reverência, temor ou é reverência e temor? E temor. Ah, Ele usa dois termos que a gente vê de forma meio rigorosa, mas ele coloca anteriormente de forma agradável. Agradável, né? Perfeito. E aí no versículo 29 ele diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É forte, né? Fogo consumidor. Aí vai o versículo 13, aliás, o capítulo 13, que ele vai trazer tipo aquele fechamento de Paulo lá em 1 Coríntios, né? Que é o versículo que o pessoal atribui a ele também, né? E assim, ó, permanece, só faltou dizendo, agora, pois, permanece, né? A caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Legal, né? Não sabendo, ó, apareceram como humanos, mas eram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos, sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Olha aí, Deus o julgará. Você não precisa se preocupar com eles, não. Deixa que Deus vai resolver esse negócio. Se preocupe com os outros. Hospitalidade, visitar os presos, se coloque no lugar deles, os necessitados. Foque neles aí. Os outros, deixa que Deus vai resolver. Legal, né? Você olhando assim, a vida cristã é tranquila. Às vezes a gente acha difícil servir a Deus com alguma coisa porque a gente quer fazer o que não é para nós fazermos. Ele acha mais fácil Do que amá-lo, exatamente. No nosso meio mesmo, pode ser. Eu vivo isso também. Se a gente tivesse o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que tem Exato. a gente tivesse decepção, né? Que se afasta. É. Não tem decepcionado ele. Com certeza. No nosso meio, para ter uma decepção, alguma palavra, alguma olhada. Exatamente. Você falou algo muito forte isso aí, porque a gente faz essa diferença. É mais fácil cuidar a pessoa, matar a pessoa na fé, É, amar. que amar. Amar, tem que cuidar, tem que sentar e conversar, no ombro. Isso. É muito interessante, você falou, é algo assim que toca, vou dizer assim, que na ferida de muitas igrejas, muitas mesmo, de carrada, viu? Você chega uma pessoa na frente de facilidade, É uma festa, abraço, carinho, tudo. mas o que essa pessoa fala agora, vai passar 10 anos na fé, Sair, é ver isso. não recebe mais os abraços. Certo? Vai atrás. E nem vai atrás. Às vezes só quando a pessoa vai pedir oração você, a pessoa já ajuda. Fica assim. E aí, pode nem ser, tem que orar. Fica junto. Infelizmente. Ninguém está apto. Ninguém. Exato. Né? Aqui tinha um irmão, era o irmão Miranda. Ele toda ceia ele vinha se reconciliar na frente. Aí já estava de tão habitual que quando ele vinha, às vezes a pessoa estava dirigindo o culto, que fez o convite, ou o pregador, seja quem for, fazia de conta que não tinha chegado ninguém. Assim, tá isso aí não entende mais nem o sentido. Aí continuava convidando, ignorando. Só que não, eu considerava, fazia admirar na verdade, porque eu considerava que aquilo ali era uma necessidade nossa. Todos nós, quem é que não precisa reconciliar depois de 30 dias, meu amigo? Né? Precisa. Exato. Isso. Vergonha naquele vídeo, naquele gente que ouviu
Apartai de mim. Gosto muito de falar isso aí também nas pregações, Exatamente, ele está certíssimo. Não é vergonhoso aqui vir aqui, não. Naquele dia que é pior. Naquele dia não tem mais nem volta, né? Não tem mais nem jeito. Ah, Senhor, mas não tem mais, já foi. Na hora que ele disser assim, apartai de mim, que eu nem te conheço, não tem mais volta não, meu amigo. Aqui ainda tem. Você vem com vergonha de alguém olhar, tanto faz se alguém olhou, julgou, deixa lá, ela com Deus. Faça o seu papel, reconcilie, se renda, reconheça, se humilhe. Vale muito mais a pena. Aí aqui ele trata, né, dessa questão, aí ele diz assim, que venerado seja o quê? O matrimônio. O matrimônio, irmãos, é algo que, aqui não é aula para casais, né? Mas é Hebreus, estamos em Hebreus ainda, né? Aí aqui, o matrimônio, a gente precisa entender que ele não é apenas uma conjunção carnal, uma legalidade para promiscuidade. O desrespeito, para imoralidade, não é. Ali você está debaixo de uma bênção divina. Como foi que foi firmado o matrimônio? Não foi pela bênção de Deus? Não foi? Com Deus ali? Alguns botam a mão na Bíblia, outros apenas faz aquela oração, não precisa botar a mão na Bíblia, outros apenas impõem as mãos, mas foi debaixo da mão de Deus. Então aquele matrimônio, ele tem uma legalidade divina, espiritual. Então nós precisamos honrar o nosso matrimônio para blindar ele no mundo espiritual. Porque o inimigo, ele vem com os 2 pés, uma cambada de demônios para poder desfazer aquilo ali, para colocar rupturas, rachaduras. E a gente precisa realmente, assim, estar vigilantes no matrimônio. O texto vai dizer assim, ó, venerado. Usa outro termo aí na NAA, não? Digno de honra, né? Porque alguns, hoje em dia, por exemplo, a gente vê muitos nas redes sociais aí. Me dê só mais uns minutinhos, eu estendi bastante aqui, mas só um minutinho, rapidinho. A gente vê muito nas redes sociais um incentivo muito grande para não casar. Principalmente banalizando o casamento, tornando o casamento um monstro. Os jovens fazem tudo que querem antes construir seus bens, se ganhar um mundo, aí casa. E aí, fazendo isso, o que acontece? Você passa a amar mais os seus bens do que mesmo o seu patrimônio, o seu matrimônio. Mais o patrimônio do que o matrimônio, é isso. Contratos. Então, assim, tá uma coisa que, quando eu estava no curso de Direito, aí eu tinha um colega que ele falava, ele já era divorciado, já estava no segundo casamento e tal, aí ele disse assim, não, hoje em dia eu não faço mais não, hoje em dia meu amor para lá e meu bem para cá. É o que? Meu amor para lá e meus bens é para cá, é meu. Então, o amor fica aqui, daqui para lá. Meus bens é daqui para cá. Entendeu? Eu usava esses termos assim. E aí ele usava e o povo achava graça, achava legal, aí começava... Aí eu comecei nas oportunidades que a gente tem, nos espaços, começar a falar, mostrar para ele que ninguém casa já na intenção de separar. Você casa na intenção de perpetuar. Ninguém casa, vou casar até o final do ano. Não faz sentido você vou casar até o final do ano. Não faz sentido. O final do ano termina, acabou, rompeu? Não. Você casa até que a morte separe. Entendeu? E essa morte, você não pode planejar a morte do outro, não, para poder se julgar separado. Entendeu? Aí até que a morte separe, então, deixa comigo. Não é. É acontecer, fatalidade. Não planejado, né? Fatalidade. Porque a ideia é o quê? É um cuidar do outro. Por isso que a Bíblia vai dizer que torna uma só carne. E aí ele vai dizer que venerado né? Venerado digno de honra o matrimônio. É digno de honra. Para os solteiros desejarem fazer isso aí, mas com honra. Aí, enfim, isso aqui é para aula de casar, né? Mas só esse adendozinho, porque está em Hebreus, a gente tem a responsabilidade de passar. Aí ele diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei.
Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que Cristo, ele não nos desampara. Ele diz, cadê? Contentando-se. Ele diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se, contentando-vos com o que tendes. Não é você ter alguma coisa, e aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, que é uma verdade aqui dentro e lá fora, que quando você quer alguma coisa, você se dedica ao máximo para alcançar. E depois que alcança, pronto, deixa de lado. Esquece, deixa ali. Já começa a olhar outra coisa. Só que o que a Bíblia nos ensina é nós estarmos o quê? Satisfeitos, contentes. Eu adquiri, glória a Deus, agora estou satisfeito com isso aqui. Vou agora o quê? Zelar, vou cuidar, administrar. Entendeu? Porque alguns têm se demonstrado insatisfeitos, não contentes. E aí quando não está contente, começa aqui a murmurar, a não valorizar a bênção. Analise onde você estava, onde você já esteve e onde você está hoje. Será que você não avançou? Será que você não já conquistou muitas coisas que você pediu a Deus? E lá atrás era oração sua. E hoje você está vivendo a oração. Já está vivendo o resultado já. Resultado, né? Igual falei aqui em alguns cultos atrás aí, estava pregando, falei sobre oração minha antiga. Oração, assim, de coisa básica. Coisa que eu lembro muito bem. Quando me sair de casa eu pisava na lama. Comprava um tênis novo, quando ia sair, olhava para a lama, meu Deus do céu, meu tênis. Vou inaugurar meu tênis já na lama. Entendeu? Aquilo me dava tristeza, né? E algumas vezes eu saía com sacola nos pés, né? Calçado aqui na chinela, sacola nos pés, saía, até chegar a um certo ponto, aí eu calçava o tênis e escondia a chinela numa árvore, no canto, escondia, para quando eu voltar, eu calçar de novo e vir para casa. Então algumas vezes acontecia isso. E aí eu orei, pedi a Deus, Senhor, eu quero morar no canto, que eu não sujo meus pés assim, nessa lama, sair. Aí Deus honrou, entendeu? Deus honra, oração. Aí a gente já está na bênção, aí vai esquecer? Não. Temos que estar o quê? Como diz aqui, contentes. Grato. Veja onde você já está. Esteja contente. Você olha, que bênção, pai, hoje eu tenho a minha casa. Olha, eu morava de aluguel, agora eu estou na minha casa. Ou então, eu morava numa casa, mesmo alugada, mas era muito ruim, a rua, tal, o bairro, não sei o quê. Hoje não, eu já moro numa casa alugada, mas é boa. Boa, eu tenho alegria de estar aqui. Entendeu? Esteja contente, esteja satisfeito. Aí o que ele diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Por quê? Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Né? Aí ele vem aqui o texto que a gente gosta de ler lá no dia do pastor, né? Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Observando como é que ele vive e tomando como espelho. Né? Eu vou parar por aqui, porque se eu for ler, tem mais coisa aqui, né? E a gente vai se estendendo. Mas, para fechar, a gente dá um checkmate. Capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Né? Perceba que aqui ele faz o arremate do fato de Jesus ter ressuscitado. Né? Entendeu? O fato dele ter ressuscitado é onde dá ratifica o testamento, o pacto, novo pacto, nova aliança, novo conceito em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e assim a gente encerra aqui Hebreus para a glória de Deus. Tá? Perdoe pelo horário.